O Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim: Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, por tanto tempo perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue sua maca e ande. Essa passagem é uma passagem que a maioria de nós conhecemos como a passagem do tanque de Betesda. Havia o tanque naquela época onde se encontravam várias pessoas enfermas. Então o anjo do Senhor, ele vinha, agitava aquelas águas e as pessoas que estavam ali apostos daquele rio, primeiro naquele rio, eram curados. Porém, a Bíblia relata a história desse homem que havia 38 anos que estava com uma enfermidade e ele não conseguia chegar na frente daquele rio. Ou seja, a gente deduz que ele tinha um problema de paralisia, ou até mesmo era uma enfermidade, um aleijado, era uma enfermidade que não capacitava ele a ir até o rio, até o tanque. Porém, Jesus vai ao encontro dele e pergunta para ele: Você quer ser curado? E a princípio, a gente lendo isso, a gente se pergunta: mas por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia para um enfermo que estava ali há tanto tempo? E o que Deus quer nos ensinar com essa história é que, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida que nós sabemos a resposta, nós sabemos aonde nós temos que ir, nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas a pergunta de Jesus é a mesma para nós nos dias de hoje. Você quer realmente que Jesus faça algo para você? Você quer realmente que Jesus cure você? Você quer realmente que Jesus tome conta da sua vida? Ou, enfim, qual seja a sua dificuldade ou a sua pergunta, apesar da resposta ser óbvia, mas Jesus, ele nos ensina nessa passagem que ele quer ouvir de nós. Porque se a gente parar para pensar, ali naquele lugar existiam muitas pessoas, talvez pessoas até que estavam ali até mais tempo que esse homem, ou até menos tempo. E por que Jesus só foi atrás desse homem diretamente? Ele poderia ter falado com todas as pessoas. É porque talvez aquelas outras pessoas que estavam ali apostos no tanque queriam somente a cura e nada mais que isso. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente vai para o culto somente para ouvir uma palavra que a gente quer. Talvez a gente vai para o culto ou a gente vai fazer algo que a gente quer fazer aquilo por fazer. A gente está indo ali somente por ir. A gente está naquele tanque somente por estar. E a gente quer que Deus coloque a mão na nossa cabeça, a gente quer que o pastor ore por nós, a gente quer que o nosso irmão ajude a gente para que a gente possa se sentir confortável e a vida que segue. Mas Jesus, ele faz a pergunta óbvia para nós. Mas o que importa é o como a gente vai responder. É o que a gente vai responder. E um outro ponto interessante é que depois que Jesus curou esse homem, ele disse: pegue a sua maca, levante e ande. Depois que Jesus te curar, depois que Jesus te abençoa, o que você faz com a sua vida? Você fica ali, naquele mesmo ambiente de enfermidade, naquele mesmo ambiente ruim, ou você dá um rumo diferente para a sua vida? Porque aqui a Bíblia nos ensina que esse homem, a partir do momento que ele foi curado, ele teve um outro rumo para a vida dele.
porque alguém trazia ele. Só que a partir daquele momento, ele mesmo conseguiu, com as suas próprias pernas, com sua própria capacidade, sair daquele lugar e ir para casa ou ir para qualquer outro lugar. O que Deus quer que a gente faça, que a gente entenda, é que a partir do momento, são duas coisas. Primeiro, Jesus quer que a gente abra a nossa boca e fale para Ele, que a gente tenha uma proximidade com Ele. E a segunda é que a nossa vida possa ter um rumo diferente do que a gente já tinha, do que a gente estava vindo dias e dias os dias e dias nossos anteriores. Que você possa refletir nessa mensagem. Jesus está perguntando uma coisa óbvia, mas e a sua resposta? E qual é o seu destino e qual é o seu caminho a partir do momento em que Jesus entra na sua vida e faz o milagre? Pense bem nisso. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um grande abraço e até a próxima.